A consciência é o campo onde a vida acontece. Quando você muda o estado da sua consciência, você muda o mundo que vê. Deepak Chopra. Hoje eu trago aqui na segunda-feira um tema super importante que é antes de liderar ou conduzir pessoas, eu vou voltar nesse tema, né? A gente precisa liderar a nós mesmos. E isso significa que é expandir a nossa própria consciência. Porque é só quando a gente enxerga o que a gente realmente sente dentro da gente e entende a grandiosidade dos sentimentos e seus impactos, é que a gente começa a liderar de verdade. Primeiro a gente, para depois então liderar o outro. Eu sei que é segunda-feira, você talvez esteja aí um pouco mais cansado que o normal, mas eu já queria dizer que acordar na segunda-feira chateado, deprimido, achando que por que que aconteceu essa semana de novo, é um sinal de que alguma coisa não vai bem dentro de você, porque a segunda-feira, na verdade, é uma oportunidade. Primeiro começa pela dádiva de você ter aberto os olhos, né? E segundo, por você ter uma chance de fazer melhor, de fazer além, de complementar algo que ficou para trás na semana passada. Então já começa mudando aí o teu olhar para essa segunda-feira, por mais que você esteja aí um pouco cansado, né? Vamos tentar melhorar esse olhar também, ok? Então, ó, para a gente continuar aqui, às vezes os desafios da vida obrigam a gente a parar. Então, o Deepak fala que todos nós enfrentamos grandes dilemas no nosso dia a dia. Normalmente, eles estão ligados a relacionamentos, à nossa saúde, ao nosso sucesso e também ao nosso desenvolvimento pessoal. E na maioria das vezes, quando a gente tenta resolvê-los no nível ali da mente, no racional, com muito esforço, né, a gente até tem algum resultado. Mas o que ele propõe para a gente é ir por um outro caminho, que é buscar essas soluções na consciência, não apenas na estratégia. Isso para mim é muito difícil, gente. Eu sou aquela capricorniana, racional, cheia dos planos. Eu tento racionalizar tudo na minha vida. Isso, inclusive, é uma parede de proteção, segundo Freud, né? Todos nós temos algumas paredes, essa é a minha, por exemplo. Mas o Deepak Chopra, ele tenta levar a gente para um caminho diferente e é um caminho que eu também tenho buscado aí. Enquanto você tentar mudar o efeito, sem tocar a causa, tudo se repetirá. Então, por exemplo, você brigou com alguém porque você estava com raiva e essa raiva veio porque você não impôs limites anteriores. Então você foi deixando aquilo tudo e enchendo o potinho, sabe? E aí você gritou com alguém. Só que na hora que você para avaliar, como o Deepak Chopra propõe, você pode de repente chegar na seguinte conclusão: gente, de novo, né? 10ª vez que eu grito com alguém porque eu deixei meu potinho encher antes de eu me posicionar. Isso é muito ruim, porque às vezes os relacionamentos amorosos, os relacionamentos de amizade, acabam exatamente porque tem alguma explosão que podia ter sido evitada, né? Então, quando você é um líder consciente, não só um líder, mas uma pessoa, você entende que o problema não está só no ambiente, só no time, só na empresa. Às vezes tem a ver com a energia que a gente entra nesse ambiente, nesses lugares. Então, se eu tô sempre muito trabalhada na raiva, talvez essas explosões contínuas façam com que eu deixe o ambiente ainda pior, né? Vou trazer um outro exemplo. Eu gosto de dar festas, meu marido gosta de dar festas, e dar festas é algo muito legal, mas é algo que acaba estressando um pouco, porque você tem que trabalhar e conciliar tudo isso, né? E pra gente dar uma festa bem organizada, você precisa contratar alguns serviços, fazer decoração, não é muito simples assim. E aí, toda vez que eu tenho uma festa, eu me divirto muito, mas um pouco antes eu me aborreço. E normalmente é por conta dos limites que eu não coloco. Então, assim, para mim é muito claro que se eu vou numa festa, eu tenho que confirmar logo. Porque ou eu ajudo a pessoa a resolver o que ela precisa comprar, ou eu libero o espaço para ela chamar outras pessoas, né?
Outra coisa é que se a festa começa às 7 da noite, por mais que eu me atrase, eu vou chegar, sei lá, 7h30, eu não vou chegar 21 horas, quando a pessoa já tá querendo ir dormir, né? Outra coisa é que se eu for na casa de alguém numa festa, eu não vou chegar lá e vou ficar pedindo 50 coisas, porque a pessoa também quer curtir a festa. Então, eu não vou ficar pedindo, ai, me empresta uma linha, me empresta um prendedor, um gelo, um sei lá o quê, um cobertor o tempo todo, né? Porque a pessoa precisa se divertir também. Enfim, e pra mim é isso tudo é muito óbvio, né? Aquele convidado não convida, enfim. Mas por mais que pra você também pareça óbvio, todas essas coisas que eu mencionei costumam acontecer nas minhas festas. E eu tô sempre, então tá bom, né? E aí no final, quando vai chegando perto da festa, ou no final da festa, eu tô sempre muito chateada e sempre falando, eu nunca mais vou na festa na minha casa. Só que se nunca mais, gente, eu falo a mesma coisa da tatuagem. Nunca mais fazer tatuagem dói. Daqui a pouco eu tô fazendo tatuagem. E aí, acaba que às vezes eu me estresso com quem tá aqui junto comigo, né? Então, assim, meu marido tá ajudando a resolver a festa. Então a gente precisa colocar limites. Isso serve para a empresa também. Porque se a gente não coloca, a gente vai para uma reação muito descabida, às vezes, que não tinha a menor necessidade, né, daquela reação. O Deepak, ele fala que a gente precisa olhar para algumas soluções espirituais, né? E o que que isso quer dizer no mundo real? O espiritual, ele não tem a ver ali com religião, ele tem a ver com presença, com aquela capacidade da gente observar sem julgar, respirar antes de reagir, escolher o que que a gente vai alimentar dentro da gente. Então é aquela observação do caos, mas sem se meter no caos, né? Aceitar a impermanência, entender que as coisas vão mudar, que a gente não vai controlar tudo, né? E agir com muita clareza, sem muito medo. A solução espiritual é toda a resposta que nasce do silêncio e não do impulso. Ou seja, toda vez que você está muito tendo aquele sentimento ruim, tô chateado, tô com raiva, tô me sentindo fracassado, tô ansiosa. Para um pouquinho, respira, vai dormir, né? Vai dar uma pausa, porque aí o que vem desse silêncio e não do impulso vai te trazer para uma solução muito mais adequada, né? Então, assim, o impulso leva a gente a tomar, falar coisas, tomar decisões que a gente nem queria, e aí depois a gente acaba se arrependendo. Bom, a consciência, ela cria o verdadeiro sucesso. O Deepak, ele fala que o sucesso não é sobre a gente comprar coisas, conquistar coisas externas, mas sobre a gente estar alinhado internamente. E como isso é difícil, né? Porque a gente pode alcançar tudo e ainda assim se sentir vazio. Eu falei disso no episódio anterior, né, sobre o médico mexicano que foi estudar as dores das pessoas, exatamente sobre isso. Se a gente não estiver conectado a um porquê, a um para quê da nossa existência, não adianta a gente comprar um monte de coisa, porque a vida ela continua, ela fica vazia ainda. Então, os líderes conscientes, eles não correm só atrás do resultado. Na verdade, eles atraem os resultados, porque eles estão ali tão dentro daquela consciência do propósito que isso acaba acontecendo. Eu dei uma palestra no sábado agora para uma escola, né, que é uma escola canadense, e eu fui falar sobre as gerações do futuro. E uma das coisas que eu falei para os adolescentes foi exatamente isso, que não precisa escolher uma profissão que seja só baseada em dinheiro. Na verdade, você primeiro precisa pensar em algo que você gosta muito. Porque se você passar a maior parte do seu tempo fazendo algo que você gosta muito, provavelmente você vai ser bom. E quando você é bom, você tem cliente recorrente. Esses clientes te indicam para outras pessoas e por conta disso você tem volume, você tem abundância. E aí toda vez que você tem abundância, você ganha melhor. Então no final vem o dinheiro. Mas a primeira coisa não é o dinheiro, não é o resultado, né? A clareza do propósito, ele é o novo poder. E eu também falei disso lá na minha palestra, né? Por quê? Porque ele exatamente vai fazer com que você seja bom sempre. Ser bom sempre é o que traz o sucesso. Então, eu já vou te dar aqui o primeiro exercício prático. Durante os próximos dias, pratique o seguinte ritual de 3 minutos. Pare, respire e pergunte-se: o que realmente está acontecendo dentro de mim agora? Principalmente naqueles momentos que você está se sentindo um pouco cansado, ansioso, com raiva. Nomeie essa emoção. Que emoção é essa? Que sentimento é esse?
e aí depois escolha o que você vai fazer com essa emoção. Exemplo, tá? Se você tá com muita raiva, qual que é a ação que você vai fazer para passar a raiva? Ah, você vai dormir, você vai correr, você vai cozinhar? Legal, você não vai ligar para a pessoa que você tá com raiva, porque há a possibilidade de dar errado, né? Então é assim que essa consciência se torna uma liderança e não uma reação, porque aí você escolheu o que você ia fazer com aquele sentimento. A consciência é o único poder real que você tem. Tudo o que você experimenta é reflexo dela. Liderar com consciência é transformar o invisível antes do visível. E é perceber que toda solução nasce primeiro de dentro e depois no mundo. Que essa semana, então, você observe mais, fale menos impulsivamente, todas as suas ações, né, que todas elas sejam com intenção, porque o líder consciente ele não controla o mundo. Ele pode influenciar, ele pode se preocupar com as coisas, mas é ele que cria esse espaço onde as coisas vão acontecer com mais sentido, dentro de algumas situações, não em todas. Então, para você que está aqui comigo hoje na segunda-feira, já começa a colocar as intenções para sua semana, a pensar quais são as energias que estão contigo aí, a trabalhar essas energias da melhor forma. Eu falo que uma boa semana é aquela que cabe o seu propósito profissional, as suas metas, os seus resultados, mas também que cabe o seu lado pessoal. Então, é você dormir bem, é poder comer bem, é você poder fazer uma meditação, fazer uma yoga, fazer um exercício físico, passear com seus cachorros, brincar com seus filhos, fazer uma oração. Enfim, tudo aquilo que cabe você como essência, aquele banho de autocuidado, skincare, sabe? Aqueles olhos pelo corpo. Enfim, quando você para ter esse equilíbrio, é que você realmente tem ali uma boa semana. Gente, muito obrigada a quem está aqui comigo de novo. Essa semana a gente termina a jornada do autoconhecimento na quinta-feira, dia, não sei agora, 16, 17, 18, 19, 20, acho que é isso, dia 20. A gente vai continuar aqui no podcast depois disso, porém num formato um pouco diferente. Eu vou gravar segunda, quartas e sextas o podcast e eu vou trazer sempre assuntos vinculados à liderança, ao desenvolvimento pessoal, ao empreendedorismo, ao empoderamento feminino, ou seja, a gente vai ter outros assuntos aqui, tá? Mas eu espero você até a jornada aqui de quinta-feira no desenvolvimento pessoal para que a gente avance nos próximos assuntos, tá bom? Muito obrigada, já deixa o sininho aqui para avisar do próximo, deixa sua curtida, deixa o seu comentário, fiquem com Deus e até amanhã.